Olá, pessoal! Hoje eu quero trazer para vocês como viver os propósitos de Deus na nossa vida. Olha, gente, quando nós vivemos os propósitos do Senhor na nossa vida, grandes coisas acontecem nas nossas vidas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é o seu propósito? Você sente que você tem um propósito do Senhor na sua vida? Ou você é uma pessoa que olha assim e fala, nossa, eu não tenho propósito nenhum. Deus não tem nenhum propósito na minha vida. Eu já vi pessoas falar assim. Até hoje eu não sei quais são os propósitos de Deus na minha vida, mas eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Você sabia que você é escolhido do Senhor e Deus tem propósito grande na sua vida? Mas você precisa de tomar posse dos propósitos do Senhor na sua vida. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso e você tem que observar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele dá sinais para nós dos propósitos dele na nossa vida. Então, muitas vezes as pessoas falam, ai, eu não tenho propósito nenhum, mas ela não observou que Deus tem preparado coisas grandes para a vida dela, mas às vezes ela mesma não aceita os propósitos do Senhor na sua vida. Ela tem medo, ela murmura, ela é desobediente, ela não ora, ela não examina aqui, ó, a palavra. Então, gente, para que os propósitos do Senhor venham se cumprir na nossa vida, nós temos que estar, ó, de antena ligada, porque vai se cumprir na sua vida os propósitos do Senhor. Mas você tem que estar atenta àquilo que o Senhor fala no seu coração. E quando Deus realizar o propósito na sua vida, você tem que, ó, agarrar os propósitos do Senhor. Não é no meio da caminhada começar a colocar defeito nos propósitos do Senhor na sua vida, não. Você tem que ser, ó, forte, corajoso, obediente, e você vai ver os propósitos do Senhor cumprir na sua vida em alto estilo. Você própria vai falar, meu Deus, as pessoas que estão em torno de você vai falar, gente, como assim? Mas sabe por quê? Porque veio da parte de Deus e depois veio da sua parte. Quando nós queremos, aceitamos e recebemos os propósitos do Senhor na nossa vida, faz assim, ó, uma reviravolta com a nossa vida. Então, gente, o que eu quero deixar aqui hoje para vocês é isso, é como viver os propósitos de Deus, como viver em obediência, em oração, examinando as escrituras, não murmurando e indo para o abraço. Porque quando nós nos atiramos nos propósitos do Senhor, nós somos mais do que vencedores e como eu disse aqui, nem você própria, nem quem está perto de você vai acreditar naquilo que o Senhor fez na sua vida. Eu vou contar rapidamente aqui os propósitos do Senhor na minha vida. Eu era uma pessoa muito pobre, muito. Eu criei meus filhos com pão comprado, dormido, às vezes eu pegava folha de abacate para fazer chá para os meus filhos comer com pão dormido, porque eu não tinha condições de comprar um pó de café.
Mas eu sabia dos propósitos do Senhor na minha vida. E hoje, gente, eu vivo na Itália. Ontem teve uma festa na minha casa com os meus netos, com os meus filhos, sabe? E aquela alegria, aquelas condições de vida tão boa, aquilo que eu não pude dar para os meus filhos lá atrás, eu ofereci para os meus netos ontem. Então, sabe o que é isso? É estar de antena ligada nos propósitos do Senhor. E quando Deus te der a oportunidade de viver esse propósito, você fala: Deus, agora que eu conquistei o propósito do Senhor na minha vida, me dá sabedoria para que eu possa administrar o que o Senhor me deu. Então, é o que eu deixo para vocês no dia de hoje, para que vocês venham tomar posse, porque os propósitos de Deus na sua vida são muito maior e melhores do que os seus. Então, faça isso, esteja atentamente todos os sinais que o Senhor vai te dar durante o tempo que você está pegando a oportunidade dos propósitos dele na sua vida. E não deixa escapar. Pega, toma posse e leva para a sua vida, para a sua jornada. E quero falar com vocês mais uma coisa. Seja na área que for, seja na área sentimental, que você às vezes encontrou uma pessoa bacana, seja no seu trabalho, honre o seu trabalho, honre o seu patrão, seja na sua, como mãe, como dona de casa, gente, em tudo que Deus colocar esse propósito na sua mão, você toma posse, você cuida com carinho, com amor, com cuidado, que você vai viver o maior propósito do Senhor e vai contar para muitas pessoas que às vezes está sem propósito aquilo que Jesus realizou na sua vida. Sabe, gente, muitas vezes passamos por um momento que não sabemos o nosso propósito, o propósito de Deus na nossa vida, porque lá na frente, quando o propósito do Senhor realizar na nossa vida, nós temos testemunho para dar. Como eu hoje dei esse testemunho dos propósitos do Senhor. Gente, é muito mais do que o que eu falei aqui. É muito mais. Uma pessoa que não tinha nem um café da manhã decente. É muito mais. Eu tenho os meus vídeos anteriores que são de testemunho. Vai lá e dá uma olhada. O que Deus realizou, os propósitos dele na minha vida aqui nessa Itália, como que foi. Então é isso que Jesus quer fazer na sua vida também. E eu deixo um grande abraço e que a paz do Senhor, que a glória do Senhor, que o propósito do Senhor venha alcançar você e você venha dar grande testemunho. Você vai escrever aqui nos comentários: Irmã Edna, não é que Deus tinha propósito na minha vida? Não é que Deus realizou os propósitos na minha vida? Não é que eu estou vivendo a glória, agora os propósitos do Senhor? Você vai dar testemunho, você vai deixar nos comentários. E eu quero falar com você. Se você conhece alguém que está sem propósito, fala com ele, compartilha para ele, fala: olha, vai lá, vê o vídeo que a Edna, irmã Edna fez. Vai lá para você ver como que Deus fala sobre o propósito na vida da gente, ok? E você que é novo no canal, se inscreve, se interage, esteja aí, gente, atento. Tudo aquilo que Jesus usa os profetas dele para falar na sua vida e te dar uma injeção de ânimo. E olha, isso aqui, ó, isso aqui é a
própria boca do Senhor. Quando você estiver indecisa na sua vida, pega essa palavra aqui, medita nela e Deus vai falar com você. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Esteja ligado naquilo, nos sinais do Senhor, nos propósitos do Senhor na sua vida. Amém? Tchau!